Olá Barretos, olá região, estamos iniciando mais uma edição do programa Café com Prosa. Eu sou Rafael Dutra e sigo com você até 6 horas da tarde aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM. E você, ouvinte da rádio, poderá também acompanhar esse programa por todas as nossas plataformas digitais, seja Instagram, Facebook, Spotify, enfim, é um prazer tê-lo aqui com vocês. E sempre aqui conosco, o nosso operador de som, o nosso produtor, DJ Júlio César aqui, e também o nosso jornalista convidado acompanhando aqui a nossa bancada de toda segunda-feira, levando informação, levando um debate, levando interação para você ouvinte, jornalista convidado Igor Sorrenti. Igor, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. Bom, ele é pastor, ele é empresário, ele também é cantor e fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus. Ele veio ao interior de São Paulo para visitar as suas igrejas. Ele é Romildo Ribeiro Soares, mais conhecido como R.R. Soares. Boa tarde, missionário. Quem é você? Se apresente para o nosso público. Igor, boa tarde para você e para todos os ouvintes aqui da Rádio Jornal, desse programa Café com Prosa, e para o meu amigo aqui, Rafael Dutra. E quem sou eu? Eu sou um servo de Deus, só isso. A minha maior qualificação minha é servir ao Senhor. Missionário, para quem está nos ouvindo, qual é a diferença de missionário para pastor? Olha, missionário normalmente é a pessoa que está na cabeça da igreja. Como eu comecei esse trabalho, você sabe, o Rafael, que eu sou de Jesus desde os 6 anos de idade. Eu estou com 75, tem 69 anos que eu ando com Jesus. E ao tempo todo eu amava Jesus. Há mais de 50 eu já estava pregando. Aliás, com 11 anos, na minha igreja, eu já dirigi uma classe de jovens, meninos e meninas, chamada intermediários, que tinha de 10 a 15. Não eram mais meninos, mas não eram ainda jovens. Então nós tínhamos 3 classes, uma delas eu dirigia. Então eu sempre amei Jesus, fazendo a vontade dele, e depois começamos a pregar mais efetivamente, e Deus tem abençoado, e graças a Deus por isso. Amém. Tem um conhecido nosso que mandou um abraço para o senhor, que é o Eli, neto do missionário Manuel de Melo, lá de São Paulo, grande homem de Deus, o maior líder que o Brasil já conheceu. Gente que tornou-se meu amigo, eu jovem, me convidava quando em São Paulo, que eu fosse almoçar com ele, contava um pouco da experiência dele, me incentivava. Eu trago muita gratidão pelo Melo, então para o neto dele agora, dá um abraço para a família. Eu soube que um dia desse a esposa, a Esther, do Melo, faleceu, mas que está com o Senhor Jesus, nós estamos confortados. Amém. Missionário, o senhor o senhor nasceu no Espírito Santo. Eu sou capixaba de nascimento. E como é que foi essa vinda do senhor para a região nossa aqui? Olha, eu fui para o Rio de Janeiro aos 16 anos e minha mãe tinha de fazer uma operação, eu fui. E foi para não voltar mais. Eu não sabia disso, né? Nem eles sabiam. Mas chegando lá eu resolvi arranjar um emprego e comecei a me envolver mais com a obra de Deus. Aos 20 anos, então, eu decidi, não, o caso é com Jesus mesmo. Que dos 16 aos 20, conhecendo a idade adulta, tendo namorado, você não fica muito firme na fé. Mas aos 20 eu parei, foi numa mensagem que o meu pastor deu, fiquei de pé, pedi perdão a Deus, e daquele dia eu resolvi caminhar com Deus. Isso foi quando eu tinha 20 anos, então tem 55 anos que eu estou firme. Aquele tempo eu não deixei Jesus, mas só que com o negócio de namorar, você encanta com a vida adulta, e depois vem o pagamento. Mas antes que viesse, eu me consertei com Deus e Deus me abençoou. Amém. Igor. Missionário, você passou por Catanduva hoje, veio a Barretos, mais tarde vai para Bebedouro. Aqui nos bastidores você nos apresentou um vídeo de uma cura, né? A pergunta é, quem tem o poder ou o dom da cura? O Igor é o Senhor Jesus. Eu sou servo dele e sempre o respeitei. Um dos versículos lá de Isaías diz, eu sou o Senhor, a minha glória, pois, a outra não darei. E se ele falou, ele não vai dar mesmo, quer dizer, e nem o meu louvor às imagens de esculturas. Ele faz, e quando você reconhece que você não é nada, e ele diz, sem mim, nada podeis fazer, aí ele continua lhe abençoando muito. E isso tem sido no meu ministério, Igor, desde quando eu comecei a pregar
efetivamente aos 25 anos. Eu ia para Moscou estudar medicina aos 20, quando eu tive esse encontro com Deus. Meu pai era pedreiro lá no Espírito Santo, vida muito simples. Você imagina um pedreiro numa cidade do interior, uma cidade em decadência, porque a construção de Brasília levou a inflação galopante pelo Brasil e as pessoas só não morriam de fome mesmo por misericórdia de Deus. E meu pai não tinha condições. Então, me informaram que a Rússia, a União Soviética na época, estava dando uma bolsa de estudos. Falei, eu vou lá. Aí fui lá, fui atendido pelo adido cultural, que tomei um susto. Eu nunca tinha visto uma pessoa assim, tinha quase 2 metros, mas a pestana dele era branca. Eu era branco, não, eu era moreno perto dele. Quer dizer, o homem alto assim, aquele cabelo loiro. E eu falei, por que você quer ser médico? Eu contei para ele, ele falou assim, você sabe o russo? Eu falei, nenhuma palavra. Então estuda. Eu falei, onde eu vou estudar russo? Eu falei, aqui no Rio tem um Instituto Brasil-Rússia. Foi me dar o endereço que eu vou lá. Garantido, apertamos a mão lá e fui estudar. Quando eu estava do 3º para o 4º livro, que em russo chama Kniga livro, estava entrando, só que são 3 knigas do curso. Aí tinha um livro chamado em espanhol e russo, chamado Hable Russo. Eu estava lendo, já falava mais ou menos, pelo menos não dava para morrer de fome. Eu, por exemplo, eu fiz clássico antigamente, e clássico não daria para fazer medicina, clássico é para ser filósofo, advogado, essa parte mais de letras. E aí eu cheguei, eu fui no Instituto Batista de Ensino, que ela ficava lá no Rio, e lá tinha o 2º grau, né? E eu disse para o diretor lá, diretor, eu não quero fazer o 2º grau, que eu já fiz. Eu só preciso aprender química, física, biologia e matemática, que eu sou um arraso ruim disso aí. Ele disse, então pode vir. E eu fui. Primeira coisa que eu fui saber, que vocês que estudaram, eu não sabia disso. Eu era completamente leigo. Que na química você tem metil, dimetil. Eu falei, nossa, tudo é novo, parece um idioma que eu estou aprendendo agora, que é o idioma da química. E aí fui aprendendo e tal, para quando chegar na faculdade lá, não está zerado, como é que eu ia poder estudar? Mas eu li um livro chamado Curar Enfermos e Expulsar Demônios, que hoje eu publico esse livro. E esse livro eu não lia 3 páginas, ou tanto você, Igor, como o Rafael, que está aqui do meu lado. Eu ia lendo, os meus olhos enchiam de lágrimas, mas embaçava, borrava. E eu parava um pouquinho e falava, Jesus, não faz isso comigo. Eu sentia que ele queria que eu pregasse o Evangelho. Eu lhe prometo, desde eu ir para a Rússia, que tem pessoal que tinha medo também, estava no meio da Revolução, estou falando de 66. E quando eu comecei, voltando assim a fé que eu tomei a decisão. 67 eu fiz 20 anos, aí tomei a decisão mesmo. 68, foi esconder, foi 68. E aí, lendo esse livro ali, o autor mostrava o que Deus queria que eu fizesse. Eu dizia, aí borrava eu para Jesus, não faz isso comigo. Parecia que 1000 vozes dentro de mim diziam, vai fazer, vai pregar o Evangelho. E eu quis fazer um negócio com o Senhor Jesus. Falei, Senhor Jesus, vamos fazer o seguinte, infantilidade pura. Se o Senhor me deixar, aí eu vou ficar 6 anos na faculdade de medicina, 2 estudando em hospital, que aquele é o pós-faculdade que você passa ali de aprendizado. E depois 2 no Brasil, vai ser dar 10 anos, já tinha investigado tudo, para eu ter equivalência e eu poder ser médico. Aí só vai ter um missionário médico. Posso ir? Aí não falou nada. Eu fiquei ali, voltei o livro, vem aquela presença. Eu disse, Jesus, eu já falei para o senhor, por que eu quero ser médico? Meu pai é pedreiro. Eu não quero ser rico. Eu quero ajudar as pessoas doentes, as pessoas enfermas, as pessoas que estão se matando. Aí ele falou dentro do meu coração, não foi no meu ouvido. Até hoje eu fico assim emocionado. Ele disse assim, com o meu poder, você vai curar mais pessoas do que com médico e vai levá-las para o céu. Meu irmão, eu caí num choro e gritei bem alto. Eu estava na casa do meu avô quando estava lendo esse livro, lá no Espírito Santo. Eu tinha ido passear. Era um livro até sem capa. Alguém leu, não sei quantos leram, deixaram lá, e eu peguei e eu gritei bem alto assim, Jesus, o mundo perdeu o médico, o senhor ganhou um pregador. Graças a Deus. Parei, não voltei mais à escola russa, não vou voltar que eles vão me convencer aí, vão falar da minha parte humilde, que eu precisava, que eu seria uma bênção para a humanidade e tal. Eu não vou voltar lá mais. Aí parei o Ruski Yazik, que é a língua russa,
E fui aprender mais a palavra de Deus. Em que tempo de ser seminário, para o nosso estilo de ministério, que é o pentecostal. Depois começou a surgir. Então eu comprava uns livros, tinha uma editora chamada Imprevan, e eu li esse livro até 5 vezes cada um. Eu quero conhecer toda essa doutrina. E li, era um faminto. E Deus foi me abençoando e hoje estou aqui servindo a Deus, hoje na cidade de Barretos, onde já estive muitas vezes, e pelo mundo afora. Onde Deus me leva, graças a Deus, bato continência e vou, que aí só tem bênção. Missionário, quais os tipos de cura mais impressionante que você já viu acontecer? E também assim, elas só acontecem na igreja ou elas também acontecem fora da igreja? Se acontece fora, quem vem te contar? Ô Rafael, o pessoal dá testemunho, manda até carta, às vezes vem na igreja só para contar. Estou pegando o final para o início. A cura acontece e devia acontecer em todo mundo. A grande tragédia da humanidade são as religiões. E por que, missionário? Você não é religioso? Nem um pouquinho. Eu pertenço à Igreja da Graça, nós não somos religiosos. O religioso, ele é fanático. A fé dele é mental. E se você contrariar, ele até briga com você, ele até mata ou morre pela fé dele. Ele quer, todo mundo tem a fé dele. Jesus não mandou fazer isso. Jesus mandou lá em Mateus 28, 18 e Marcos 16, 15, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O Evangelho é uma palavra grega que significa boa notícia. Então ele mandou que nós fôssemos e contasse a boa notícia para todo mundo. Daqui a pouquinho eu posso contar o direito que todo mundo tem de ser curado. Talvez seja meu ouvido que está na cama. Não tem jeito. Como é que não tem jeito? Você tem que entender o que Jesus fez por você. Quando você entende, a Bíblia fala o seguinte sobre a fé. Existem vários tipos de fé. Fé até na coisa errada. E tem a fé natural que todo mundo tem. Por exemplo, o Rafael vai passando na estrada e tem uma ponte. Ele não para a ponte, o Igor, e pergunta assim, deixa eu ver se ela aguenta o meu carro. Senão ela vai quebrar e eu vou morrer, né? Nessa altura que eu vou cair aqui. Não, ele tem fé. Que quem fez a ponte fez uma coisa direita, ele passa, vai embora. Essa fé para as coisas naturais é muito boa. O vendedor tem que ter fé, que às vezes eu fui vendedor há muitos anos. Você passa dias sem vender nada, mas você vai persistente, dê um pouco, você faz um negócio que valeu por meses da frente, que você poderia até descansar, principalmente quando é coisa grande. Eu fui um vendedor de capital de giro, eu era assessor financeiro, a profissão chama. Eu pegava as grandes empresas, pegava os bancos de investimento e fazia o casamento. É coisa grande. E uma comissão daquele grande também é. Mas eu deixei tudo para pregar o Evangelho. Eu falei, não, Jesus está me chamando, eu vou. E graças a Deus eu estou no bom caminho. E eu espero continuar. Missionário, qual foi a grande dificuldade no início da sua carreira pregando a fé? Levando a fé para as pessoas? Não, teve lugar que a gente foi perseguido, aqui em Barretos mesmo. Aqui fecharam o cinema. Um rapaz de São Joaquim da Barra tinha telefonado para mim, missionário, estão preparando uma boa para o senhor em Barretos. Eu falei, tá bom, o que eu posso fazer? Vou para Barretos. E quando eu cheguei aqui, cada esquina tinha 2 policiais. Falei, o negócio aqui é praça de guerra. Caramba. Cheguei no cinema, tinha umas 500 pessoas por lá de fora e brigando. Aí chegou a patrulha. Chamaram a patrulha. Era aquele Volkswagen ainda, que era a patrulha, chamada Joaninha. Uhum. E as velhinhas metiam o guarda-chuva no guarda. Vocês têm que abrir o cinema que ele tem que pregar. E não sei lá mais o quê. E depois queriam virar o carro. Olha as velhas. Eu falei, não, por favor, ninguém faz isso. Fui à delegacia, o delegado disse que eu não ia fazer. Vou. A Constituição me dá direito. Então eu estava no 3º ano de direito na época. Uhum. Depois que eu desisti de medicina, eu fui fazer direito. Eu sou advogado. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer sim. O delegado, não vai, vou. Até o delegado cometeu um agafe. Eu falei assim, tá bom, o senhor não quer que eu vá? Não vá. Mas como é que fica a Constituição? Aí ele disse, tá bom, eu vou permitir que o senhor vá. O senhor não pode pedir oferta. Quem vai pagar a minha despesa? Eu. Falei, o senhor é inocente. O senhor não sabe quanto eu gasto de televisão. O senhor pode mandar os seus policiais ver. Se eu cobrar 1 centavo de alguém, eu sou um charlatão. Agora, se a pessoa doar livremente, eu vou falar assim, aí o charlatão não sou eu, é quem denunciou para o senhor. E fomos, aí depois ele aceitou e tal, resolveu o problema. Houve-se perseguições, Ibirá também, que no estado de São Paulo tive, Franca eu tive também, mas
passamos por cima disso, vamos dizer, são os ossos do ofício. E a gente continuou, hoje o Brasil está uma liberdade, pregamos. Então, como eu digo, se as pessoas entendessem o que é o Evangelho, iriam abraçar de cara, porque o Evangelho traz saúde, traz paz, traz felicidade. O que o país hoje está sofrendo, está vendo? É a juventude no crack, em outras drogas, prostituição. É nas escolas que às vezes mandaram ensinar ideologia de gênero. Convencer um menino que ele é menina, como é que pode isso? Olha, eu teria ficado muito macho hoje com meus pais se eu tivesse feito isso comigo quando tinha 5, 6 anos. Ninguém fez. Você já tinha a natureza de menino. Aí queriam fazer isso. Hoje é a tragédia. Agora, como é que se faz isso aí? Pregando o Evangelho, levando a palavra de Deus. Porque cada um que se converte muda completamente e aí a bênção é completa. Mas perseguição assim, de problemas, não tive nenhum. Eu não tinha igreja, eu ia pregar nas ruas. Para mim é a coisa mais fácil. Chegar em qualquer cidade. Mas aqui o senhor é conhecido, mas eu vou lhe contar um caso, se você permite. Claro. Em 1900, tem 20 anos isso aqui. Tem mais de 20 anos, que agora foi 1990 alguma coisa. Eu recebi um pedido de um amigo da Inglaterra, um pastor. O senhor podia ir na África do Sul ajudar uns pastores lá, que a situação para eles está séria? Foi vovô no carnaval. Chamei o pastor Jaime e levei o meu filho Davi. E lá encontramos com esse pastor. Chegando lá, eu fui na igreja do pastor. A igreja dele tinha como se tivéssemos lá 500 cadeiras. E nessas 500 cadeiras não tinha uma pessoa. Eu falei, pastor, cadê o povo? Está difícil. Nós estamos evangelizando. Eu tinha alugado um carro no aeroporto. Como eu não sei dirigir na mão esquerda, até hoje não aprendi. Eu cansei de ir na Inglaterra, na Índia, que dirige mão esquerda, pela mão esquerda. O volante é na mão direita, não? Eles vão pela esquerda. Mas eu com medo, às vezes, de causar um acidente. Aí eu peguei e falei, qual de vocês dirige? Eu dirijo. Bem, então eu levo o carro. Levou o carro. Fui na igreja dele e falei, você tem aparelho para colocar em cima? Ele disse, não. Tem sim, aparelho para te fazer um evento. Quando? Agora. Era meio-dia. Ele disse, não, agora está sol. Está muito quente o sol da África. Eu disse, mas eu sou clarinho, eu quero ficar moreninho com vocês. Ele ia apontar, mas não dá. Falei, põe o levaram quase 2 horas, o Rafael, para colocar. Pastor, vai acabar o dia, vamos, tal. Aí colocaram o aparelho e fomos lá. Paramos numa praça. E eles começaram ali, eu vi que chegou um policial. Me afastei uns 20 metros e vi eles discutindo. Aí chegou um policial e ficou do meu lado, de mão cruzada. Eu falei assim, tudo bem? Lá se fala inglês, né? Falando com ele assim no idioma dele. Tudo bem. Você conhece aquele policial lá? Ele é meu irmão. Uhum. E quem que está discutindo com o meu amigo? Não, o seu amigo está discutindo, dizendo que vai fazer, que aqui tem liberdade. Ele está dizendo que aqui na África do Sul não se põe carro em cima da calçada, só isso. É? Aí chegou um velho, paisano, né? Eu falei, isso é o quê? É meu pai. Eu falei assim, ele é policial? Eu falei, rapaz, a família toda é policial. Eu falei, obrigado, deixa eu lá. Eu falei, seu guarda, o seu colega ali, seu irmão, me falou o que é. É verdade, eu estou falando, seu amigo é cabeçudo. Eu falei, me diga onde aqui em Joanesburgo que eu posso fazer uma reunião. Ele disse assim, você conhece? Eu não conheço nada. Aí eu perguntei, conheço. Em frente à estação de vans, lá na Joanesburgo, não tinha ônibus na rua, até hoje não tem. Na Copa puseram, mas não tem. Lá você anda de táxi ou vai a pé, de trem tem. E os pobres fazem lotação. É o táxi grande, que cabe 10, 15, 20 pessoas, cada um paga o seu. Aí pedi eles que começasse a reunião. Isso aqui você vê como é que Deus opera. E ninguém me conhecia. Aí eles cantam bonito. Eles cantam assim, e dançando. Mas isso lá todo mundo faz. Eu estava com esse de Londres, foi Carlos. É igual chegar um cara no Rio, querer dançar samba na rua, ninguém vai parar, todo carioca já nasce dançando samba na maternidade. Aí eu voltei e falei assim, pastor, deixa comigo agora aqui. Tá bom, não tinha parado uma pessoa. Mas ali não passava quase ninguém, porque o terminal era em frente, ali passava mais o pessoal. Mas Deus manda. Aí eu peguei o microfone e falei com o Carlos. Falei, Carlos, vou falar em português que chama a atenção, você traduz para o inglês. Ok. Aí ia passando uma senhora. Eu gritei em português, ei senhora! Aí ela parou, quem? Who? Me? Eu falei assim, yes. I want to talk to you, eu quero falar com você agora.
Aí ela parou assim, eu vim de um longo país só para dar uma bênção para a senhora, eu sou um pastor. Atravessa a rua, vem aqui que eu vou dar bênção. Ela atravessou, um velho estava olhando, parou olhando aquele negócio. Vem o senhor também, meu amigo Rafael e Igor, meus amigos. Em pouco tempo, nós tínhamos ali cerca de 300 pessoas. Glória. Eu dava o folhetinho, aí eu falei, cadê o endereço da igreja? E eu não tenho. Rapaz, como é que você faz isso? Pega o papel, todos os seus obreiros, escreve o endereço da igreja correndo aqui e tal. Eu dava para as pessoas. Eu mandava um deles estender a mão assim, colocava uma cabeça aqui, outra aqui, na mão, estou falando aqui na mão, outra aqui no cotovelo, aqui no cotovelo, 4 pessoas eles orando assim. O pastor Jaime não falava inglês, né? Aí não tinha mais gente. Eu falei, Jaime, é você agora também. Mas eu não falo inglês, falo em português, que Deus abençoa. É até gozado, quem dizia assim, Deus, eu não entendo essa língua, mas eu abençoo. Se a pessoa não entendia nada, a pessoa. A não ser uma que disse assim, eu sou de Angola, eu entendi tudo. Bom, aí Deus começou a abençoar e o cara, falei, cara, vai para você lá agora. Eu vou ficar só falando meu inglês quebrado aqui, você também fala português, vai lá orar. E o Carlos foi. Olha, mas foi um show de milagre. Então, é assim que a gente tem que fazer. Quem tem unção, leva a bênção e a bênção se manifesta em nome de Jesus. Amém. Missionário, a gente vê pela sua trajetória que você não é o evangélico raivoso do que tem acontecido ultimamente. Eu nem sei se tem evangélico raivoso. Assim, independente da religião, a gente vê que o Brasil está muito tenso. Uhum. Um exemplo, uma determinada religião puxa para um lado, outro puxa para outra. E isso a gente viu que teve esse... Você é político, isso não é intriga da oposição, não? Eu vejo que essas eleições também tentou fazer essas bolhas, tanto de direita quanto de esquerda, quanto... porque tem a bancada evangélica, tem a bancada católica, tem a bancada do agro. A gente sabe que cada um luta pelos seus objetivos, isso é natural. Uhum. Mas com a experiência que o senhor tem, o senhor acha que isso vai dar bom futuramente ou não? Deixa eu falar uma coisa com você. Eu acho que ninguém deve partir para a violência, em hipótese alguma. Jesus disse, se alguém bater na minha face, eu tenho que dar outra. Sim. E não bater até hoje, eu não vou dar. Teve até um cacique que mandaram para mim, que ele é pastor também. Ele disse que mais 4 caciques pastores em vários estados tiveram um sonho, o mesmo sonho, e que Deus mandou eles para a rua para protestar e fazer o que fosse necessário. Aí ele falou assim, e o tal pastor tal, o líder tal, e o RSO não vai fazer nada? E uma pessoa pergunta, só vai? Foi eu não. Quem teve o sonho foram eles, se Deus quisesse que eu estivesse, ele tinha me dado o sonho. Se ele me dá um sonho para pregar, em qualquer lugar eu vou, ué. Ele mandou, mas a mim não mandou, quer dizer, eu vou continuar fazendo o que ele mandou, que é pregar o evangelho da paz. O evangelho é da paz. As pessoas têm que entender isso. E pode ter algum que se exalta, mas talvez seja um momento, né? E às vezes quem que não se exalta na vida, né? Quem que não fala bobagem quando conta uma história que parece que é verdade, mas depois não é. E você tem que tirar... Há muitos anos eu estava com um deputado em Brasília. Aí chegou um cidadão e disse, deputado, pegaram o fulano de tal, que era outro político, fazendo uma coisa errada. Uma coisa muito séria. O deputado, você viu isso? Vi, sim, senhor. Você pessoalmente ficou parado. Aí deu um pouquinho, 10 minutos, ele virou para o cara, escuta, aquele negócio é coisa séria. Você viu? Vi, sim, senhor. Uhum. Terceira vez ele perguntou. Na quarta, o deputado deu um murro na mesa, eu dei aqui, vai pular microfone para contar lado aqui. Ele disse, escuta, fala a verdade para mim. Foi você que viu? Não foi o meu primo. Para quê? O cara está querendo usar o deputado para acusar uma outra pessoa. Olha só. Que maldade. Vocês políticos não tem que ter muita experiência na vida para não cair, né, quando a pessoa que chega e já está programado o negócio. O senhor tem filhos que são deputados no estado de São Paulo? Tem o Davi aqui em São Paulo, o Daniel estadual, o Davi federal. Pela segunda vez eles são. O Davi já foi vereador várias vezes na capital, o Daniel foi em Guarulhos também. E por que o senhor colocou ele na política? Porque nós precisamos. Você tem que se fazer presente lá. Já tentamos ajudar alguém, depois o cara dava tchau para nós. Então, se vai ser elege um para dar tchau, vamos eleger o de casa, que o de casa não vai dar. E eles têm trabalhado um pouco. No Rio de Janeiro você também tem... Também temos o Marcos, que já pela terceira vez federal, e o Felipe, que já também é a terceira vez estadual. Antes eu apoiava outras pessoas, depois eu falei, não.
E temos uns amigos que a gente ajudou pelo Brasil, o total, a bancadinha, ela tem 12 federais. Parabéns. Deus abençoe. Parabéns. Isso mostra a força do senhor e o trabalho também, né? Só falamos, eles falaram, tirava retrato junto, o pessoal gosta e vota, né? E tem outros estados que tem outros, mas não foi assim tão forte o apoio. Mas tivemos apoiando mais pessoas. Mas tem 12 que já ligaram, só, conta comigo, somos a igreja e tal. Falei, tá bom, a igreja não vai. A igreja não, eu, por exemplo, não quero poder temporal. Não, esqueça esse negócio. Só podia ser deputado, talvez, né? Se ajuda os outros, talvez eu fosse. Você acha que eu vou deixar de ser ministro do rei dos reis? Ou para ser presidente do Brasil? Não tem quando. O presidente não tem nem condição. Executivo, fora para mim. E quem vai se prepara. Porque a primeira coisa que falar que você é corrupto. Eu tenho um amigo no estado, ele disse, pastor, ele é muito rico, ele. Ele é um agricultor muito rico. Ele disse, a maior mancada que eu dei foi ser prefeito da cidade. Prefeito vai. E eu era mais simpático que esse partido, eu fui e ganhei. Aí eu mandei fazer uma licitação para uma ponte. Já falava assim, quanto é que o prefeito está ganhando? Aí passando a licitação, 20% ou 30%. O pastor está vontade de dar um murro na cara do cara. E eu falava outro. Aí quando está quase terminando, eu falei, vou renunciar. Não faço. Eu tenho que honrar até o último. Aí o pessoal vem, agora o senhor vai, não vou mais nada não. Já dei a minha contribuição, tchau e parei com isso. Vocês são os heróis. E tomara que trabalhem sempre com a mão limpa, porque o Brasil precisa disso. Igor? Ô, missionário, num passado aí, né, alguns escândalos financeiros envolveram igrejas, né? De que forma que isso afetou a sua igreja? Não temos escândalo financeiro. A Receita Federal, que arrepio da lei, eu sou advogado, mas pode constar qualquer tributarista de maldade. Tanto que eu fui falar na Receita, fui falar com o presidente da época, que era o Bolsonaro, eu não vim aqui pedir misericórdia, eu quero justiça. Se eu tenho que pagar, me prova, porque o meu conhecimento, eu vou processar a faculdade que me ensinou errado. O meu conhecimento da lei diz que eu não tenho que provar, eu tenho escritório jurídico, eu tenho bons advogados de escritório jurídico. E por que o senhor não tem que pagar? Porque a lei, desde a Constituição de 46, dizia que a igreja não paga imposto. Então, quando teve a nova Constituição, ele falou-se a mesma coisa, essa que está em vigor agora. E o artigo 106 do Código Tributário Nacional diz que ele é interpretativo. O presidente da Câmara era o Cunha em 2014. E ele fez uma lei clareando esse assunto. E eles não queriam aceitar. Aí eu pergunto, ou não é interpretativo? O artigo 106, inciso 1º do Código Nacional é interpretativo? Então acabou, não tem que falar nada. A gente vai para a justiça, mas queriam, porque é perseguição, aí é a tal da intriga da oposição. O evangelho hoje é quase 50%, em breve nós somos a maioria. Mas nós não queremos o poder temporal. Jesus foi claro, o meu reino não é desse mundo. Eu, se o Davi faria um grande favor para mim, se ele dissesse, pai, eu vou pregar. Porque todos os meus filhos, são 5, eu os mandei para o melhor seminário lá dos Estados Unidos, que é em Dallas, que é o Crash for the Nation, Cristo para as Nações, e eles se estudaram lá, são preparadíssimos. O Marcos ainda fez, todos eles são advogados. O Felipe está terminando agora. Sou colega de profissão. Não, porque na época o Felipe não quis fazer direito. Eu acho, qualquer faculdade, primeiro faça direito. Você vai ter uma panorâmica da vida. Depois você vai, então, para ser médico, para ser engenheiro, e você não vai ser enganado por ninguém. Então, para mim, todo mundo faria, porque nós temos um emaranhado de leis, e como é que a gente sai fora disso aí? Conhecendo o que é. Então, eu tive numa conversa séria com o pessoal do contrário a gente, no caso, eu falei assim, você só me fala uma coisa. Falei para a professora que eles chamaram, para dar uma aula lá para lá, a mulher se enrolou toda. Só se me fala uma coisa, o artigo 106 do Código Tributário Nacional, inciso 1º, é interpretativo? Ela disse, A senhora conhece a lei que passou, chamada Lei do Cunha, que eles chamam a Lei do Cunha? Conheço. O que a senhora diz? Você não tem que pagar nada, obrigado. Na justiça já começamos a ganhar, sem nada. Mas tem intriga da posição. Como às vezes o pastor, ele é apressado, ele não tem conhecimento, por isso eu fui fazer dinheiro, depois que eu deixei de fazer medicina, eu preciso ter uma faculdade. E graças a Deus, a minha nota nos 5 anos foi alta e tal, porque eu estudava, queria aprender. Eu não estava ali para ter um diploma.
E o meu escritório, quem defende nos tribunais é o pessoal. Eu estou mais na igreja. Eu passo dias na igreja pregando, semanalmente estou no interior de São Paulo, mas não vivo da igreja, eu nunca vivi. E uma vez na Receita eu disse para o secretário da época lá, eu declaro imposto de renda desde a década de 70, o senhor sabe disso? Fez assim, sei, não queria falar, né? Mas, e tal. E o senhor sabe onde eu tenho a minha receita? Então, qual é o problema? Onde é que nós estamos errando aqui? Não tem. Dos seus 5 filhos, os 5 são pastores também ou não? Não, eles têm condições de ser. Mas não... Não são, mas são membros da igreja. São membros, porque pastor é uma chamada especial. Você vai ser um mau pastor. É melhor você ser um bom membro do que um mau pastor. A coisa muda por completo. Eu sou responsável por aquelas pessoas. Eu costumo acordar 3, 4 da manhã, ir para o meu escritório, está tudo calado, eu já descansei. Eu oro a Deus, peço direção, apresento os pedidos, às vezes volto 5, 6 da manhã, 1 hora, 2, às 10 horas da manhã também já estou bêbado de sono. Aí bater na cama e dormir, para poder descansar um pouco, para ter um dia de trabalho. Então, mas eu vivo pela igreja, eu luto pela igreja, e vou lutar sempre. E se proibisse um dia, eu ia pregar na rua. E se proibisse, eu ia para outro país. O senhor tem um programa na Bandeirante que é um sucesso, que estava à noite e agora está de manhã. Como é que está? Ele está começando a pegar, porque muda-se. O pessoal da noite é um, da manhã é o outro. E quando ele sabe que eles começam também a acordar mais cedo, mas de 6 às 8, 2 horas. Era 1 hora. E venderam com um apresentador, que saiu de outra emissora. Parece, eu não sei se ele está tendo sucesso, eu nem li o isso, mas se Deus quiser, eu vou um dia voltar. Se não quiser, nós temos também uma rede de televisão, que a RIT, Rede Internacional de Televisão, que hoje é uma potência, que tem muita gente. Eu não sabia que era ligado a vocês. É ligado a nós. E ali eu prego, e graças a Deus que Deus tem abençoado. E fora isso também, nós podemos ir para a rua pregar em todo lugar. Eu não tenho medo do amanhã, porque Jesus disse que estaria conosco. Você sabe que teve 3 jovens hebreus que foram mandados pelo Nabucodonosor para a fornalha acesa. Um chamava Sadraque, Mesaque e Abednego. E o Nabucodonosor ficou muito chateado com eles, porque eles eram ajudantes do Nabucodonosor. Ele invadiu Judá, que era o país dele, levou a fina nata para lá e viu que eles eram inteligentes e foi dando cargos para eles. E foram até o Daniel, que também era judeu, foi para a cova dos leões, e os leões não fizeram mal para ele, passou a ser o 3º no reino da Nabucodonosor. Você vê como é que Deus abençoa. E se tiver que passar pela fornalha acesa, a gente vai passar. Pela caldeira não vamos passar. E simbolicamente, ou realmente passando ali. Literalmente. Eu acho muito bonito Israel e tenho muita vontade de fazer um tour lá e conhecer. Vocês costumam fazer passeios guiados por lá, sabem? Porque pelo que eu pesquiso, tem pessoas que vai, mas não chegam onde tem que ir. Aí já tem aquelas pessoas que tem muito grande. Como é que funciona? Você não consegue levar todo mundo ao mesmo tempo. Né? Eu já fui algumas vezes, tem muito que eu quero voltar para conhecer. Porque é muito detalhe ali e tal. O bom, se você não quiser entrar na equipe brasileira, você compra a passagem, você fala inglês. Depende, sou. Sou é um pouquinho só. É mais ou menos, mas é um pouquinho. O bom, todo mundo devia estudar inglês. Eu tinha 20 anos, um pouco antes de 20 anos. Eu parei um dia e falei, rapaz, eu entrava num curso e saía. Não sei quantos cursos você já entrou. Porque quando começa a ficar difícil, todo mundo arranja uma desculpa. Eu chamo de o gargalo. Quando você chega no gargalo, não saia. Ao que você passar o gargalo, você está falando. É um negócio aqui que sai. E eu saía antes. Aí quando eu entrei, eu falei assim, rapaz, eu vou me casar agora. Eu casei em 75, eu estava com 25. Eu vou fazer 73 que eu casei. Eu vou fazer o inglês. Fui até o final e fui. Acabava a turma todinha. Era no Instituto Yazid. O diretor chegava e dizia assim, pastor, eu estou não posso mais dar aula para o senhor, mas só tem um senhor. O senhor se importaria para a turma tal horário? Eu vou. A turma acabava, eu passei para as 4 turmas, mas terminei, quer dizer. Aí me abriu a porta. Então você chegando lá, você vai para um hotel, você pode comprar passagem para um hotel,
E tem os ônibus de excursão que param nos principais hotéis. Mas em qualquer hotel vende, vai ser aqui pertinho, é aqui no Hyatt, é aqui no outro hotel, e passa tal hora. Lá tudo é horário cronometrado. Se você esteja lá, você vai. E normalmente eles têm inglês e espanhol. Então, ou você pega inglês ou pega espanhol. Se você também não fala espanhol, não adianta. Agora, espanhol, um conselho para você, 3 meses só. Se você pegou um bom curso lá, porque 3 meses você está falando espanhol tranquilo. O espanhol eu vou ter que fazer, porque eu consegui entrar em 2 mestrados esse ano, então foi uma baita conquista, né? O Igor até sabe, externando aqui aos ouvintes da rádio. Você não vai fazer 2 mestrados ao mesmo tempo? Eu passei na Fundação Getúlio Vargas, vou fazer gestão e políticas públicas. Mas deixa eu explicar para você. Quando eu terminei o direito, eu quis fazer. E aí? Mas eu pregava muito, professor, assim, me conta o segredo aqui agora. E o da faculdade que eu fazia era o mais forte do Rio, de mestrado. Você tem condição de ler um livro por semana de 400 páginas? Que você vai ler a semana toda e vai fazer prova no final de semana. Eu não tenho. Então esqueça, você não vai passar. Você tem 6 períodos, mas tem que passar em 5 períodos. Um só que você pode ficar reprovado. Se você não tem, esqueça, o negócio aqui é sério. E nós vamos para fundo no livro. Então eu vou parar. Eu não fui. Você com essa carreira sua, daqui 2 anos você vai ser o prefeito da cidade. Opa, estamos trabalhando. Pois é, mas não sei. Mas você pode ser que você vai ter que acordar de madrugada para ler, vai ficar meio doido, mas 2... Não, mas eu tenho que... E aí tem um que é Internacional de Ciências Políticas, pela Universidade da Europa do Atlântico, que é em espanhol. E aí eu já estou matriculado, que é da Fundação Getúlio Vargas, lá de São Paulo, da FGV, que tem políticos que estão fazendo esse mestrado, e a gente se preparando para poder melhor atender a população, melhor saber, melhor compreender. Isso é bom. Porque eu vejo, igual o senhor falou, eu acho que a base do ser humano deveria ser o direito, deveria ser no ensino médio ou ensino fundamental, ter um pilar. Eu, quando fui vereador, tentei fazer algumas legislações aqui no município de Barretos para dar uma base, tanto cultural, que necessita, quanto também de noções básicas de direito ali para a criança já ter um pouquinho de base, levar para o pai, instigar. E quando você tem essa base educacional e principalmente a base do direito, você faz um cidadão mais consciente. A tendência dele errar é um pouco menor. E o que eu vejo? O que a gente tem uma lacuna de uma política que às vezes não funciona? Porque você leva alguns políticos preparados com alguns que não sabem o que estão fazendo lá. Né? Porque fez um meme, explodiu na rede social, ele ganhou. E aí é um choque. Né? É o que vem ocorrendo. Eu acho que não pode ser mérito, mas devia fazer o direito, que você fala com base. Você chega diante de um juiz, você não treme. Você respeita ele como juiz. Sim. Mas tanto ele pode dar voz de prisão, como você pode dar para ele que tiver certo, dar voz de prisão para o outro. Ali, qualquer cidadão, mas um cidadão que não é um advogado, ele tem medo de falar com isso, você preso. Quem é você? Pronto, ele não sabe nem argumento, né? Isso é verdade. Aí ele tem que passar, como por exemplo, nessa reunião que nós tivemos lá com o pessoal que era contra a gente. Eu falei, não, vocês estão enganados, estão amparados pela lei. Aí eles ficaram todos mudos. Nós não estamos fazendo nada errado. Agora, pegar o dinheiro da igreja e pagar um imposto que não existe, eu não posso fazer isso. Eu vou brigar até o fim, brigar no bom sentido. Sim. Porque eu não vou entregar aquilo que o povo me conferiu para pagar as despesas, para poder pagar então a pessoa. E olha, a igreja, às vezes a pessoa fala, mas eu, por exemplo, eu não pego na mão do dinheiro que entra na igreja. Hoje eu não sou mais presidente. Eu já saí há uns anos, porque estava me dando muito trabalho. Outros são eleitos, mas eu sou secretário-geral que vistoria todo mundo. Eu vejo o balanço, vejo tudo, como já fui assessor financeiro, entendo um pouco disso, então eu não vejo. E lá quem paga e compra é todo mundo que não é crente, mas não é do ministério, você tem confiança. E tudo ali é verificado, tem auditoria. E o pessoal, até a gente teve uma entrevista com algumas pessoas anterior da religião. É uma estrutura, né? Pessoas que trabalham lá também, que merecem receber, para manter a estrutura. Normal, nós pagamos. É normal. Dele nós pagamos. Eu acho que imposto. a gente tem que ser transparente com isso, para o pessoal entender tanto a igreja evangélica, quanto a igreja católica, quanto o espírita, enfim, todos é um organismo, é uma estrutura que tem água, tem energia, tem cargos trabalhistas, enfim, tem salário. O pessoal acha que não, né? Que não tem custo. Mas tem que ser fazer a coisa.
Agora, tem que também exigir uma contabilidade limpa. Isso eu sempre fui exigente, você não pode fazer. Nós temos que ser exemplo nisso. Faz, aqui não tem nada errado. Uma vez nós estávamos comprando um terreno em certo lugar, era 1 milhão e tanto. O cidadão 1.800, o cara falou assim, olha, se você quiser tirar por preço barato, faz por 1.200. Pô, rapaz, você vai fazer por 1.300. Eu vou deixar você ganhar 100 mil, mas não, não, aí tem que ser 800, que eu vou pagar muito de dinheiro. Então nós pagamos, mas eu não fiz e não vou fazer, irmão. Porque o que você faz errado hoje... Cobra lá na frente. Não, vai cobrar e você não tem defesa. Eu não aceitei, não aceito e não vou aceitar nunca um caso desse. Isso é triste. Igor? Missionário, o que você pensa sobre o ecumenismo? Não, eu não gosto. Eu acho que nós temos que levar o povo a Cristo. Isso, não sou contra quem está fazendo, não vou acusar, mas para mim não pega. É como se eu estivesse negando a Cristo. Se ele é o caminho, a verdade e a vida, eu vou pregá-lo. E não é religião que vai levar ninguém, não. Então eu faço dessa maneira. Sou uma pessoa bem atendida até por outras igrejas, outras religiões. Vem falar comigo e eu atendo eles também bem. Mas não acredito nesse negócio de comunismo, não. Eu acho que não temos que entrar, isso é a política querendo usar os religiosos. Eu acho que nós temos que fazer o seguinte, pregar, conversão, santidade, porque sem ela ninguém verá o Senhor Deus. O que o povo precisa é de conhecer a verdade, e a verdade liberta. Igor? Isso aí. Bom, a igreja tem uma estrutura muito grande, né? Também tem a TV. Não, a igreja não tem TV, a igreja não pode ter. Eu tenho condições, então tenho parte, outro tem, assim que faz a coisa. Mas nós não temos, quer dizer, a igreja dela não tem. E somos responsáveis perante a lei. Tem a pessoa que é responsável. Então, assim, a manutenção da igreja, ela se dá somente pelo dízimo dos fiéis que frequentam a igreja. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, a igreja pode ter rádio, pode ter televisão e pode ter lucro, que seja que ela aplique no trabalho dela, que é uma falha da nossa lei. Por isso que nos Estados Unidos a gente vê muita fundação de igreja Não, fazendo trabalho social, algo do tipo. Os Estados Unidos, eles 60% é evangélico. É uma coisa. Eu levei uma vez, a primeira vez que a minha mulher eu levei nos Estados Unidos, eu cheguei em Dallas, peguei o Página Amarela. Falei, vamos ver aqui como é que é o evangelho. Aí peguei Churches, que é a igreja. E foi marcando igreja evangélica. Tal. Tinha acho que 9 ou 10 páginas só de nome de igreja evangélica. Aí estava igreja católica, tinha umas 4 ou 5 só. Você está vendo por que esse país é organizado? Todo mundo aqui é ensinado a palavra de Deus. Diga para um americano, um comerciante, olha, eu estou comprando isso aqui, eu vou ter que pagar 8,25 se for em Nova York, na Flórida 6 de imposto. Esquece isso aí, eu divido com o senhor e chama a polícia para você. Cara. E te dá uma bronca. Você sabe por que o nosso país é grande? Nós pagamos imposto. E eu vi em 85, eu fiquei muito penalizado e chateado, porque uma grande marca de relógio, só vou dizer que é francês, que todo mundo quer ter o relógio aqui, caríssimo. Na televisão apareceu, eles prenderam o gerente dela e estava desviando o dinheiro do imposto. Porque lá você compra, quanto custa essa caneta? $10, vai custar 10, mas em Nova York, mais 8,25. Vai custar quase $11. Aquele pouquinho você segura, você tem 90 dias para prestar conta. Aí você junta e manda o cheque para lá. Se eles forem investigar você, pode ser uma caneta que você não fez, aí você está com problema. Por exemplo, nós temos igreja lá, mas o nome é americano, não é nada do brasileiro. Mas quando nós abrimos, eu disse ao pastor, nós conseguimos o 503C, que a igreja não paga imposto. Então, se ela compra um carro, aquele carro não paga imposto. Ela paga o preço do carro. Compra um computador. Eu falei, pastor, se o senhor comprar para o seu irmão, um computador e der problema, o senhor vai pagar o advogado, vou dizer que eu disse, o senhor acha certo. Eu não permito isso aqui. E não, senhor, eu vou fazer sempre, então pode fazer. Porque um dia eles vão investigando. Sim. Se não for até hoje, que não viram nada. Eles não vão lá bater só para perturbar você. Hoje vocês estão, a igreja está em quantos países? Olha, nós mesmos não estamos muito não. Nós estamos em Portugal, na Espanha, na Alemanha, na Itália, estamos na Romênia, estamos, acho que só ali. Estados Unidos? Não, na Europa. Tem os Estados Unidos, tem o México, tem Peru,
tem Argentina, tem Uruguai, nós temos também, onde mais? Na África. Temos na África e temos iniciado uns trabalhinhos em algumas nações ali, mas é trabalho pequeno, sem registro ainda. Tem nação que você tem que abrir sem registro, aí quando você tiver um certo número de pessoas, faz uma ata, aí eles aceitam. Mas não proíbe que você abra, não. E o senhor está sempre visitando-os, está acompanhando, o senhor vai pessoalmente, vistoria, analisa? Não, aí eu tenho o meu pessoal técnico, eu vou lá para pregar, né? Como nós temos um departamento técnico lá que ele faz tudo direitinho, checa tudo tem que passar pela auditoria. Missionário, tem uma Bíblia que é King James. King James. Por que ela é tão hoje valorizada, essa Bíblia? Porque é pela tradução dela, é que eu tive alguns momentos de dificuldade na minha vida e nos últimos tempos eu agarrei muito a leitura da Bíblia. Então, assim, o que eu poderia consumir de vídeo, de podcast, de leitura, e eu estabeleci alguns ritos que eu tinha na minha adolescência, depois eu abandonei e eu retomei, e isso me energizou e me ajudou muito nos últimos 2 anos. E aí, pesquisando, e aí eu vi que tem vários tipos de Bíblia e via o pessoal falando muito dessa Bíblia. O que ela tem de diferente? Não, é uma Bíblia para o pessoal em inglês, mas talvez você vai surpreender agora aqui. Ela, quando foi traduzida, feita a tradução do King James, o rei James de lá, que é Tiago. Você não encontra o livro de Tiago na Bíblia inglesa, você encontra James. Não sei por que isso. Santiago é o James, nós falamos Tiago. O espanhol é Santiago, e o americano fala James. Não sei, estava lá. Mas ele me disse o seguinte, a nossa Bíblia King James veio do espanhol. Nossa. Ela foi traduzida do espanhol. Do espanhol. Então, a nossa tradução no Brasil é muito boa, que ela é quase igual. Eu pego o inglês e pego ali, parece que ela foi traduzido do português, que o português foi traduzido dela, mas não. Nós fomos um rapaz de 18 anos que fez a tradução, estava fazendo e morreu antes, depois terminaram. Ele era muito inteligente, falava o grego, nosso Testamento é grego. A Bíblia tem 3 idiomas, tem o hebraico, que é a maioria do Velho Testamento, tem o aramaico, que eu acho que tem o livro de Esther um pouco, e tem Mateus um pouco, e mais eu não sei, não sou aprofundado nisso. E o resto é grego no Novo Testamento. E o João Ferreira de Almeida era o nome do rapaz, morreu com 18 anos. Ele estava traduzindo. Na metade ele morreu, por não sei de que ele morreu, mas o trabalho dele é bonito. Mas ela é perfeita. Então eu tenho várias dela aqui. Eu tenho também uma concordância, chama-se de Strong. Essa é Strong. Strong Concordância. Eu tentei comprá-la, ver se vocês têm online, digital, para colocar Strong. Esse homem pegou todo o versículo da Bíblia, toda a palavra. Por exemplo, Jesus curava. Rio é curar. Aí ele colocava onde está rio ali, rio, e colocava o número. Com esse número você vai saber se era hebraico, aramaico ou grego. Aí você vai no dicionário e você vê a palavra. Por exemplo, Jesus disse em João capítulo 14, 13. Capítulo 14, versículo 13. E tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu o farei. Bom, aí eu estava cansado de pedir. E Deus não estava atendendo. Meu Deus, o que está acontecendo? Está tão claro aqui. Eu não estou entendendo, Senhor. E tudo quando pedir, eu estou pedindo. Aí eu li num livro do Reagan é um pastor famoso que já morreu, já está no céu com Jesus, e ele só disse que essa palavra pedir estava mal traduzida. Aí eu fui no Strong, essa palavra no inglês é ask, tudo que você ask em meu nome, que é pedir. Aí eu fui ver, e o autor lá, o Strong, colocou, o grego é o verbo aiteo, mais ou menos escrito assim, aiteo. Esse aiteo também é pedir, também é exigir, pedir, exigir, e também tomar posse da bênção. Exigir é demand, essa palavra. E tomar posse da bênção. Então, esse livro me ajudou. E eu, chamado O Nome de Jesus do Rei, só com essa palavrinha, eu fui e fiz. Aí eu escrevi um livro, que já hoje está traduzido em 13 idiomas, tem mais de 9 milhões de livros rodando no mundo. Olha, parabéns. Em 13 idiomas. E nesse livro,
Vou lhe contar um caso agora aqui. Veio um homem aqui no Brasil, ele é herdeiro da maior rede de televisão evangélica nos Estados Unidos, chamada TBN. E ele me ligou da África e disse: Brother Soares, eu estou indo para o Rio e vou passar 2 dias, eu queria falar com o senhor. Ele tinha vindo uma vez em Manaus e queria que eu fosse lá. Eu falei: não posso, eu tenho campanha no Brasil, eu não posso deixar o pessoal, você tinha que ter me avisado, avisa antes. Vai também voltar, então eu vou chegar aí depois de amanhã. Eu falei: tá bom, quer que pegue o aeroporto? Não, já tem meu pessoal. E levou ele para o aeroporto. Levou lá para o hotel Copacabana Palace. E ele foi lá na igreja. Aí ele viu o trabalho grande lá, o escritório é grande, fazer uma visita lá você vai gostar. E ele falou comigo assim: quer falar com você numa sala, que todo mundo quer ficar perto, que é um cara importante, né? Aí ele foi: pastor, eu estou com um problema, minha mulher não pôde vir aqui, queria vir, quer ter um problema na parte feminina dela, que dá um caroço igual do punho, duro, ela não pode nem andar. Aí ela toma antibiótico fortíssimo, de sol, mês que vem, de vez em quando volta. E voltou hoje. Ela está até triste, que ela disse que vai chegar em Dallas agora, vai mandar arrancar tudo que ela tem de dentro ali da parte feminina, porque ela não aguenta mais. Útero, ovário, essas coisas. Foi, vou. Que hora que eu... você pode... Eu posso. E só pode jantar com a gente hoje? Eu falei: posso. Aí você vai conhecê-la, que ela está no hotel, ela desce até lá. Eu falei: tá bom. E fui. Cheguei lá, 7:55, o americano é igual ao inglês, você tem que chegar lá, 7:55 lá, e chegou o Brother Soares, tal, vendo aqui, eu sentei, aqui estava a mesa, eu sentei aqui, ela sentou-se aqui, ele aqui e um filho dele aqui. Aí ela ficava falando comigo, eu fui explicando para ela. Mas eu peguei esse livro, que é uma pausa da Benção Igreja, e falei: leva e dá para sua mulher ler esse livro, que ela não está zero, que eu vou orar por ela lá. Vou orar aqui, vamos orar lá. Aí fui. Aí quando chegou, ela falou assim: daria para vocês trocarem aqui de lugar? Que eu vou ficar aqui e vou colocar o meu rosto junto com o seu rosto. Eu brinquei: que você permite? Permito. Eu vou falar no ouvido da senhora, só falo no meu ouvido. Que é um restaurante de cara bacana, eu não vou ser com o crente ficar com a mão orando, mandando a doença embora. Né? Aí eu falei: mas ele não pode fazer nada, é um ato carinhoso. Segura a mão da senhora e põe, e fiquei. Aí eu fui só ler, eu ler. Só que está preparado, estou preparado. Eu vou para o senhor agora: Deus, eu estou na tua presença, tal, orei, mandei embora. Outro dia eles foram embora, deu uns 3 dias eu falei com o Davi. Ele estudava nos Estados Unidos, tem um bom inglês. Aí eu falei: Davi, liga para o médico lá e pergunta pela esposa como é que está. Aí ele disse: Davi, diz o seu Délio que a minha esposa está curada, não tem mais nada. Aí eu fui lá, vai escutando. Um mês depois, ele me entrevistou no programa dele. Lá é tudo grande lá, irmão. Enquanto ele veio ter um estúdio, igual aquele de Dallas, ele disse para mim: eu tenho 21 estúdios igual esse aqui nos Estados Unidos. Então eu faço o programa, o meu eu só faço quarta-feira. Aí eu marco em Dallas, marco em Los Angeles, marco em Phoenix, marco em Nova York. Está lá só para isso. E grande, negócio grande. Tudo preparado. Eu fui lá. Aí ele foi 2 horas. Ele falou assim: olha, a segunda parte vou te apresentar. Ele me apresentou. Eu expliquei para ele tudo direitinho, que coisa e tal. Aí ele foi e disse assim: você pode orar? Eu orei para o pessoal. Aí voltei. Ele falou: deixa eu falar para o senhor. O senhor diz no seu livro aqui que a palavra para nós ESC, traduzida, o melhor seria exigir, tomar posse, tem outra palavra aqui, pedir, exigir, tomar posse, mas a outra eu esqueci agora. Eu falei: é o que eu entendi aqui na palavra. Aqui. Tá bom. Você sabe que nós temos aqui um grego aqui nos Estados Unidos, que é o Bamba no grego arcaico, esse grego do século III, chamado koiné. Então, nem todo mundo fala. A Grécia fala um grego moderno hoje. Eu mandei para ele, ele leu e falei assim: olha, eu estou concordando, mas eu não sou a autoridade máxima. Na Inglaterra tem um inglês, apesar de ser inglês, esse sim é meu professor. Aí manda para ele, mandou. Aí ele fez aquele suspense: aí, Brother Soares, você não sabe o que aconteceu. Eu não quero nem saber. Eu sei que aconteceu boa coisa. Eu não inventei nada, tá ali e tal. Ele falou assim: que a sua resposta está certíssima. É exatamente isso que o pessoal tinha que saber. Você fica ouvindo: Deus, está escrito, eu quero. Não, Deus, está escrito, eu tomo posse. Isso é meu a partir de agora, eu vou mandar embora. Se eu soubesse, eu podia ter mandado. Depois eu mandar aqui 2 livros para vocês, aqui, ou 3, para o nosso amigo aqui, o professor. Chama Como Tomar Posse da Bênção. Amém. É bom. Esse livro você vai saltar na cadeia de alegria. Você viu como você tem direito, como você pode. É isso que eu tento fazer para as pessoas. Por que acontecem os milagres? Por causa dessa coisa. O pessoal aprende, aí fica fácil.
Igor? Missionário, quem vai ser padre passa por um estudo que é de um longo período, né? Quem vai ser pastor também tem uma preparação? Sem dúvida, né? Mas você pode fazer o melhor seminário. Aí que vem a diferença. Nós talvez não tenhamos tanto ensino como eles têm, porque eles têm toda a igreja, a história deles, lá tem o direito canônico, nas suas minúcias e tudo, e nós não temos direito evangélico, não temos essa coisa. Eles têm uma concordata com o Vaticano, que eles têm uma porção de ali que você não sabe, só quem está na política sabe ser mais influente, mas assinado e está em vigor, entendeu? E nós não temos a concordata evangélica, também não tem nem importância para isso. Aí você vai e estuda filosofia também. Nós não precisamos estudar filosofia, eu não quero saber o que o Platão falou, eu estudei na faculdade isso. Aliás, quem quer estudar filosofia tem um livro chamado O Diário de Sofia. Você lendo esse livro, você vai ter uma panorâmica da filosofia. Ele fala indiretamente de todos os filósofos. Quando você vê, ele conta a história de uma menina que o cidadão visitava num carramanchão de galhos lá e tudo, parecia até que ia dar abuso sexual ali. Mas não. Ele só gostava da pessoa. Você vai lendo. Aí depois que aparecia uma carta, aparecia outra aqui, tudo. No final, são os filósofos que teve no mundo aí. Bem, nós estamos caminhando para o encerramento do nosso programa. R. Soares, para as pessoas que estão nos ouvindo, que está iniciando aí, a gente está no começo de 2023, certo. Teve às vezes um 2022 que não foi tão bom, mas tem fé que em 2023 será um ano positivo. Qual que é a mensagem que o senhor passa? E também a pessoa que quer acompanhar o seu trabalho, que quer visitar a sua igreja, enfim, está à disposição aí para o senhor. Deixa eu explicar para você. A fé natural, coisa espiritual, não vale nada. Estou sendo sincero com você. Você precisa ouvir a palavra de Deus para entrar a palavra no seu coração. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. E traz para frente, pela palavra de Deus você consegue ouvir, sentir e ver o que Deus quer fazer na sua vida. E a fé é uma certeza no seu coração. A fé liga você a Deus. Você vai ao Deus, o Pai, vai ao Pai em nome de Jesus, mas por causa do pecado de Adão ainda estamos separados de Deus. Nós não vivemos comunhão com Ele. Isso aí pela fé que nós vivemos. Na hora que você entende e ora, pela fé você é curado. Você recebe a sua bênção. Se você me permitir, eu faço uma oração rapidinho pelos ouvintes aqui agora. Talvez você esteja com uma dor, com um problema sério, eu oro por você, só creio que você já ouviu bastante aqui agora. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo essa pessoa que tem uma dor, que tem um mal-estar, que está confusa, até pensando em dar cabo da vida. Eu amarro toda essa força maligna em nome de Jesus, com a autoridade que Ele me deu, e digo, mal, saia dessa pessoa, vá embora, não permaneça, agora, saia em nome de Jesus. E você diz, Deus, muito obrigado, eu creio. Faça o que você não podia fazer, depois conta aqui para o meu amigo Rafael ou pelo Igor, que Deus acabou de abençoar. Amém. Bem, pessoal, eu gostaria de agradecer, Júlio, mais um programa, agradecer você, Igor, e agradecer você, missionário R.R. Soares, prazer em conhecê-lo. Já o acompanhava, às vezes, pelo Show da Fé. E agora é de 6 às 8 da manhã. E agora é de 6 às 8 da manhã. E lá na RIT também tem na a noite, RIT. tem tudo, toda hora. E eu vejo que o senhor é um homem que emana energia, emana espiritualidade e, principalmente, o senhor é sereno, ponderado e mentalmente positivista. Obrigado. Mentalmente forte. Isso, positivo no caso. tenho certeza que faz toda a diferença pelo seu sucesso da sua família e principalmente pelo sucesso dos seus fiéis. Eu que agradeço ter vindo aqui nesse programa que alcança aqui aqui é norte, noroeste? Noroeste do estado de São Paulo. E você está de parabéns, que Deus abençoe na sua próxima caminhada aqui 2 anos, que consiga os amigos que confiem em você, e depois, estando lá na prefeitura, que você não os decepcione, porque você está vendo que você é uma pessoa de boa índole. Amém. Obrigado. Pessoal, espero você na próxima edição do nosso programa Café com Prosa, aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM. Você sabe que é sempre um prazer, sempre interessante trazer algo benéfico para você, cidadão barretense, você ouvinte aqui de toda a nossa região. A rádio alcança mais de 90 quilômetros aí de distância, a gente sabe
da oportunidade que a gente está tendo de levar várias informações e positivas a todos os ouvintes aqui da rádio e também pelas plataformas digitais. Espero você na próxima segunda-feira aqui às 5 horas da tarde até às 6 horas da tarde, tradicionalmente. Obrigado.